Agora vamos ouvir o relato que eu recebi do ouvinte Ramon. Inicialmente, ele escreveu para mim no direct do Instagram. Aí eu fui tirar algumas dúvidas com ele e aí ele resolveu mandar para mim o áudio da mãe dele contando a história, depois o áudio do pai e o áudio do irmão. E uma coisa interessante que eu percebi na história, você vê que a história é verdadeira. Só que eles divergem em questão do horário, gente, mas é super normal, tá? Isso acontecer. Então vocês vão ouvir o relato, primeiro contado pela mãe dele, a versão da mãe, a versão do irmão e a versão do pai do Ramon. E o engraçado é que a versão do Ramon também tinha divergência questão o que eles estavam fazendo naquele momento, o horário, mas isso, como eu falei, não interfere na veracidade da história, como tem um tempo que aconteceu, então nosso cérebro ele preenche essas lacunas. Então você vê que a história é verdadeira e vamos ouvir, já falei demais. Oi, eu me chamo Maria Cavalcante, tenho 58 anos e desde criança, que eu lembro, desde os meus 10 anos, eu ouvia e via as coisas e não acreditava que isso estava acontecendo comigo. E assim foi passando o tempo. Aos 28 anos, eu procurei um centro espírita porque me aconselharam. Nunca tive medo, para mim tudo foi normal. E desde aí fiquei pouco tempo na casa espírita porque não me identificava. E aí foi passando o tempo, mas eu tenho muitos relatos a questões de sentir, de ver, né? Dizem que eu tenho uma mediunidade, eu não entendo muito bem. Terminei indo para a igreja evangélica, passei uma temporada boa, estou afastada, mas pretendo voltar. Mas assim, tem muitos relatos e tem uns que me marcaram bastante. Mas teve o fato assim também que meus filhos presenciaram, junto com meu companheiro e uma mocinha que trabalhava conosco. A história dos telefones era os dois telefones celular, meio do companheiro, o telefone fixo e o fax. O telefone na sala, o fixo, o fax lá no escritório, e os telefones era assim em torno de 7 e pouco da noite, no meio da semana, tudo tranquilo. As duas crianças brincando no seu quarto com videogame e tudo, e começou aquela loucura, os telefones tudo tocando ao mesmo tempo, um ligando para o outro, os telefones meu e do companheiro, o telefone fixo ligando para o meu e ligava para o do companheiro e o fax já ligava lá, saiu o papel. A gente ficou tão nervoso um com o outro. A mocinha que trabalhava lá conosco ficou assim, em estado de choque, e as duas crianças vieram e perceberam aquela loucura. Eles não tinham muito entendimento e ficou, mas eles ficaram, mamãe, o telefone está tocando, mamãe, por que isso? Mamãe, e eu ficava assim sem saber o que explicar, porque é eu que estou atraindo. Até hoje eu estou me perguntando se era eu que atraía aquilo ali. Por quê? E às vezes, quando isso acontecia, no dia seguinte, ou 2 ou 3 dias, sempre morria uma pessoa que eu conhecia, um amigo. E eu tinha dessas coisas. Quando isso acontecia, eu falava assim: olha, vai morrer alguém, alguém que a gente conhece, muito próximo. E eu não queria, eu ficava assim, trancada, sem conversa, com medo de ser um parente, ser uma pessoa próximo da família, mas no fundo, assim, eu já sentia quem era a pessoa que iria, na época eu chamava de desencarnar, né? Eu já sentia que a pessoa ia embora. E então, assim, eu chorava muito, eu ficava nervosa. Por isso que eu fui à igreja evangélica, para ter uma orientação junto com o pastor e as meninas, para mim não ter medo. Foi aonde eu fiquei mais tempo na igreja evangélica. Porque pelo que eu me lembro também, era de madrugada. Meia-noite por aí, um telefone começava a ficar tocando. Isso a gente nem tinha dormido ainda, só tocou. Eu me lembro que o pai, ele não fez nada, tipo, ele só desligou e a gente foi dormir. Aí passou um tempo ainda, que a gente tava dormindo, do nada começou a ficar tocando telefone, a gente tentando dormir, só que a gente começou a escutar o pai e a mãe falando muito alto. Aí a gente foi ver o que é que era. Aí era a mãe, eu só me lembro de ter escutado a mãe gritando: Reginaldo, o teu telefone tá me ligando. Aí ele: como é que eu tô te ligando se eu tava dormindo? Olha só, o meu telefone tá te ligando. Aí os telefones paravam, do nada começava a tocar o fixo da sala e a gente... Eu me lembro que eu não tava entendendo nada, eu pensava... Eu era muito criancinha, eu não sabia se era normal aquilo, mas eu sei que eu fiquei muito assustado. Morava lá no Monte Rei, tava eu e a Maria.
O telefone lá de casa tocou, 5 horas da manhã, tocando alto, né? E aí eu corri, ninguém falou nada, né? Eu voltei pra cama, quando eu cheguei, meu telefone celular tocou. E era o telefone de casa, ligando pra mim. Aí a mãe ficou assustada. Meu telefone ligando pro telefone de casa, o telefone de casa ligando pro meu telefone. Sem ter ninguém. Obrigada, Ramon, por ter contado essa história muito interessante. Vocês viram, né, gente, o que aconteceu? Eles tinham alguns telefones em casa, telefone fixo, fax e celular, e do nada os telefones tocaram, um ligando para o outro, sendo que ninguém estava ligando, né? Estranho demais, né? E como a mãe dele falou, talvez ela fosse a responsável por atrair, eu não sei, né? Ela acredita que sim, pelo que ela falou. Ela acredita que ela tem uma mediunidade e isso possa atrair esse tipo de acontecimento. Muito interessante, eu gostei dessa história. Obrigada mais uma vez. Se tiver mais, pode enviar. Eu vou contar para vocês uma história que meu amigo me contou. Esse amigo já mandou várias histórias aqui e sempre que acontece alguma coisa com ele, ele já conta para mim que ele sabe que eu gosto. E isso aqui já tem um tempinho, acho que foi ano passado que ele me contou e eu lembrei dessa história agora há pouco. É aquela história que você não sabe se é sobrenatural, mas que ela é estranha, ela é estranha. Certo dia ele foi pra academia, umas 6 horas da tarde, por aí. Aí ele saiu da casa dele, foi até a academia e ele estacionou o carro do outro lado da rua. E ficou lá mais ou menos 40 minutos na academia, malhou. E depois que ele saiu da academia, ele foi no supermercado. Estacionou lá no estacionamento do supermercado, lá bem movimentado, muita gente, muita circulação de pessoas, tem muitos pedintes também. Enfim, ele entrou lá no mercado, pegou as coisas que ele queria pegar e na hora de pagar, ele percebeu que não estava com a carteira. Checou nos bolsos, nada de carteira. E foi embora, né? Deixou as comprinhas dele lá no balcão. Aí ele voltou pro carro, procurou a carteira em todos os compartimentos lá na porta, no porta-luvas, embaixo do banco, nada da carteira. Aí ele foi para casa. Chegou em casa, revirou a casa, também não encontrou a carteira. E aí ele pensou, gente, será que eu deixei essa carteira cair lá na academia? Aí ele voltou pro carro, estava estacionado já na garagem da casa dele. Na hora que ele entra na garagem, a carteira dele tá bem colocadinha, assim, bem na ponta do capô do carro, bem na frente. E ele viu aquela carteira lá e é nesse momento que a cabeça da pessoa fica ali confusa, a pessoa não sabe o que aconteceu, porque nosso cérebro ele tenta buscar na hora uma resposta. Aconteceu isso. Mas na hora ele tentou procurar uma resposta para aquilo e não conseguiu encontrar. Gente, porque é impossível a carteira ter permanecido daquela forma. Primeiro, ele não lembra de ter colocado, mas a gente coloca as coisas sem perceber, né? Ele não lembra de ter colocado a carteira ali. E mesmo se tivesse colocado, ele foi pra rua. Será que ninguém passou e viu aquela carteira? E outra coisa, aqui em Palmas, né? Não sei se vocês conhecem, mas aqui é uma cidade repleta de queijinhos, rotatórias, rótula, sabe? Aquela que você vai passar, você circula assim, aquele círculo, né? Então, da casa dele, a academia, ao mercado, um raio de 10 quilômetros que ele circulou. E a carteira lá intacta. Enfim, ele pegou, né? Que bom que ele encontrou a carteira, porque tinha dinheiro, cartões, documentos. Então, evitou que ele passasse por um transtorno maior. Gente, mas na hora que ele contou isso, eu falei, gente, que estranho, né? Que estranho. Então, é aquelas coisas que você não sabe se é sobrenatural, mas como ele tem um histórico de coisas assim muito estranhas que já aconteceram, então você até desconfia. E eu queria saber o que vocês acham. Pode ficar mesmo a carteira grudada no capô do carro, a pessoa circular? Por mim, só de ninguém ter pego aquela carteira já é grande coisa, porque, gente, ficou muito exposto bem em cima do capô do carro. Mas estava lá, né? Que bom, que sorte que ele deu. O ano era 2014 e eu tinha uns 15 anos de idade. Era uma noite bem fria e silenciosa na cidade de Curvelo, Minas Gerais. Me lembro de estar assistindo a um filme enquanto todos da minha casa dormiam. Eu estava muito vidrada no filme, sentada no sofá da sala, que dava de frente para a cozinha, que por sua vez dava passagem para o quarto do meu pai e madrasta. Foi quando percebi que a minha madrasta havia acordado. Coisa que era muito comum. Todas as noites ela acordava para ir ao banheiro ou comer algo,
e eu já estava acostumada com isso. Após ela fazer tudo o que tinha para fazer, apagou as luzes e foi deitar. Foi quando eu a vi passando pela cozinha para ir para o quarto. Só que ela não foi a única que passou. Alguma coisa passou junto com ela em direção ao quarto do meu pai. Pelo que meus olhos puderam ver, era uma sombra masculina que lembrava muito a fisionomia do personagem fictício do Alien versus Predador, pelos cabelos longos dredados. Fiquei um pouco assustada, pois acabava de ver uma sombra de 2 metros indo atrás da minha madrasta e entrando no quarto com ela. Porém, eu não fiz nada, nem falei nada com ninguém, pois até cheguei a acreditar que era coisa da minha cabeça, criando pegadinhas. Até aí, tudo bem. Lavei meu rosto, escovei meus dentes e fui dormir, dizendo para mim mesma que aquilo não passou de uma ilusão mal interpretada. Porém, no dia seguinte, a minha madrasta acordou passando muito mal. Ela dizia que sentia como se alguém apertasse suas tripas. Eu ainda não tinha falado nada com ninguém. Para falar a verdade, tinha até me esquecido da cena da noite anterior. Mas tudo mudou quando ela parou de chorar e se lamuriar. Estávamos eu e meu pai arrumando as coisas para trabalhar na feira que ia ter no dia seguinte. Foi quando a minha madrasta se levantou da cama e foi até a sala e começou a encarar meu pai, com um olhar muito estranho. Então meu pai disse: Vanusa, você tá estranha. E eu disse: O que foi, Vanusa? Você melhorou? E ela respondeu: Vanusa? Você tá achando que é a Vanusa? Na hora, eu me lembrei de tudo que tinha acontecido. Foi quando ela começou a esbravejar e xingar com uma voz muito masculina, dizendo que ia nos matar. Ela se dirigiu em direção à cozinha, que tinha muitas facas afiadas. Tentei segurá-la, pois enquanto os outros achavam que se tratava de delírios, eu sabia o que realmente era. Era a entidade que eu havia visto, sem dúvidas, mas não adiantou. Ela conseguiu me tirar de cima dela com uma força sobre-humana, e olha que ela era muito magra. A nossa sorte foi que a minha avó estava chegando bem na hora que ela ia pegar a faca, e já foi logo exorcizando a entidade. Depois disso, a minha madrasta vomitou coisas que nem havia comido. Depois desse episódio, eu nunca mais desacreditei de nada. Esse é mais um relato do grupo da internet. Foi escrito pela Júlia Gabriele e eu pedi autorização para ela, ela me autorizou. Muito obrigada, Júlia, e eu espero que você goste da minha narração. Eu estava lendo um relato que uma moça enviou no grupo do Telegram do podcast Assustadoramente e acabei me lembrando de uma história bem tensa. Bom, a minha avó, ela tem uma chácara que era um pedaço de uma fazenda maior, que está na família dela há muitas gerações. Eu presenciava algo no mínimo peculiar. Acontecia algumas vezes da minha avó herdar algum móvel antigo, e quando isso acontecia, ela falava que alguém da família iria vir visitar o móvel. Gente, eu ficava com muito medo. Outra coisa que me dava medo era que a casa da chácara ficava bem perto de uma estrada. E isso era perigoso porque, vez ou outra, alguém aparecia por lá pedindo ajuda. E não tinha como saber se realmente se tratava de alguém precisando de ajuda ou se era cilada, né? Pois bem, certa noite estávamos dormindo. De repente, alguém gritou: "Me ajuda, pelo amor de Deus!" Acordamos no pulo, assustadas, e ficamos todas muito preocupadas, com medo de ser uma pessoa mal intencionada. O meu avô estava lá, mas quem disse que ele acordou? Eu não sei como, mas ele continuou dormindo plenamente. Enquanto isso acontecia, para piorar, vimos a porta do banheiro abrir bem devagar. E do nada, Maninha deu um pulo como se algo assustador estivesse na porta. Ficamos apreensivas. Ela jura de pé junto que viu o pai da minha avó, já falecido. Ficamos com um sentimento horrível. Foi uma madrugada assustadora. Depois disso, ninguém chegou perto da casa, nem voltou a pedir ajuda. Outra história assustadora da minha família foi em um dia que eu fui no cinema com a minha avó e estava em cartaz o filme O Exorcista Parte 2. Daí, no cartaz, tinha aquela menina possuída com as costas dobradas para trás. E minha avó, bem séria, disse que já tinha visto aquilo acontecer de verdade. Ela começou a contar que meu avô
teve um desentendimento no trabalho com um homem que trabalhava com ele, e esse tal homem morreu pouco tempo depois, num acidente. O meu avô não lidou muito bem com isso e entrou em depressão. A minha tia era pequena na época e começou a falar para minha avó que estava vendo uma mancha escura perto do meu avô o tempo todo. Daí a minha avó, preocupada com ele, que estava cada vez pior, entrou em contato com uma prima que fazia parte de um centro espírita e contou a ela o que estava acontecendo. Daí foram os meus avós, a minha tia, que estava vendo a mancha, e o pessoal do centro para uma mata e pediram para minha tia puxar, sei lá, o que ela estava vendo no meu avô. Nisso, a minha avó disse que sentiu um negócio saindo, do meu avô e indo em direção a ela, até que foi parar numa das pessoas que estavam lá. E essa pessoa saiu se contorcendo de uma forma horrível. Meu avô teve que trocar de roupa e jogar as que ele estava usando fora. E depois de todo esse procedimento, o meu avô melhorou. Bom, gente, esse foi o relato da Anne. Eu recebi no Telegram, ela enviou lá pro pessoal. Muito obrigada, Anne. Se tiver mais histórias, pode contar. E estes foram os relatos de hoje. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com. Siga também o Instagram, que é o assustadoramente_podcast. Entre para o grupo do Telegram. Os links estão aqui abaixo na descrição do episódio. E se você gostou, deixe seu comentário, seu like e compartilhe para uma pessoa que curte histórias sobrenaturais. Até o próximo vídeo!